para os filhos. Hoje, você tem ao longo de cada domingo, na Páscoa, o Senhor vai colocando uma temática para que por meio dela, Ele vá nos conduzindo a nos encontrar com Ele. Hoje, mais uma vez, Ele faz, para que possamos compreender melhor e ver, conhecer, experienciar. Mas, como bem sabemos, esta missa é com as nossas crianças da catequese, e não que não sirva aos adultos, mas me voltarei mais a elas. Crianças, o que a gente celebra hoje? Qual domingo que a gente celebra hoje? É o primeiro domingo da Páscoa, sim ou não? Não. É o segundo? O terceiro? É o quarto? Sim. E o que a gente celebra no quarto domingo da Páscoa? Qual é a imagem de Jesus que a gente vê no quarto domingo da Páscoa? É o Senhor que aparece ressuscitado pela primeira vez? Sim ou não? Não. É o Senhor que vem e manifesta a sua misericórdia? Sim ou não? Não. É o Senhor que aparece a Pedro depois na pescaria milagrosa? Sim ou não? É o bom pastor? Sim ou não? Sim. As crianças estão espertas hoje, gente. Olha só. O que é contemplar? O que é um pastor? Vocês sabem o que é um pastor? É quem cuida das ovelhas. E o que o pastor faz com as ovelhas? Cuida delas como? Só fica, passa a mão na cabeça e deixa elas para lá? Não. Dá comida, ele alimenta, dá água, dá banho, leva para passear, corrige, conduz, tudo isso faz o pastor, né? Mas, quando a gente vê essa imagem do bom pastor e aquilo que está inserido dentro desse domingo, tem algo a mais, que é olhar não só a Deus, a igreja, aquilo que está para fora, mas também a nós. Como nós nos identificamos dentro desse domingo? Como? Como as ovelhas. Isso aí. E agora, no sentido geral, tá? Quem são os pastores? Nosso Senhor Jesus é o bom pastor. Mas quem são os pastores? Os padres e os bispos. Estes são os pastores. Nosso Senhor fala hoje: aqueles que passam por mim são esses, aqueles que Ele escolheu para conduzir o seu rebanho. Cada porção do seu rebanho, né, é aquele grupo a qual o Senhor coloca para que um dos pastores os conduzam. E como é que a gente vê Jesus? Em meio a todo o cenário completo desse quarto domingo. Não só desse ano, que é o ano A, mas também do B, do C. Como é que a gente vê Jesus? Primeiro, Jesus como o bom pastor. Muito bem. Mas também tem um segundo modo. Como o redil das ovelhas. E, como a gente ouviu hoje, tem um terceiro modo de ver Jesus. Como ele disse, o que ele disse que ele é hoje? Ele é a porta das ovelhas. Jesus é a porta, o redil e o pastor. É ele quem mostra isso. Como é que a gente entende isso? Bom, primeiro, entendendo como pastor. O pastor vem para conduzir, para cuidar, certo? Para alimentar. E em direção a que o pastor conduz?
para o bom caminho, mas tem uma finalidade esse caminho. Para o céu. Mas a gente pode ir para o céu se não tiver na verdade? Não. Então, o pastor conduz na verdade para a salvação. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vou pegar as palavras de Pilatos e ver se vocês sabem responder. O que é a verdade? Ou melhor, quem é a verdade? Jesus. Nossa, acho que vocês estão dando um banho. Vou mandar ela do Valdo Pilatos conversar com vocês para ver se vocês têm uma boa aula de catequese. Bom, como é que a gente se depara com a verdade? Como é que a gente conhece a verdade? Mas como é que você conhece Jesus? Hein? Você pode conhecer Jesus aí fora? Na igreja. Deus nos chama ao redil. Nesse sentido, como a doutrina apresenta, não há salvação fora da igreja. Todos aqueles que se salvam, mesmo de modo extraordinário, se salvam pela igreja. Porque de algum modo correspondem à fé. Mas todos são chamados a saber e conhecer. De modo ordinário, como o Senhor coloca, a salvação é nesse caminho. Nesse caminho onde aprendemos o que é a verdade, no como corresponder, no como seguir, no como agir. Como é que a gente pode aprender como agir? Com Jesus. Tem uma música que fala isso. Sabe qual é? É uma música velha. O nome da música é O que é preciso para ser feliz? Como é que é a música? Amar como Jesus? Falar como Jesus? Agir como Jesus? É assim que a gente sabe como fazer as coisas. Deus vem a nós por um motivo, para nos ensinar a como agir. Porque nosso Senhor nos fala e nos conduz à verdade. Não é uma ideia, não é algo que eu acho, não é a uma ideologia, mas a verdade. E é isso que o Senhor nos chama a agir, como o Senhor nos chama a agir, a como corresponder. E essa verdade a gente encontra diante da seguridade deste redil. Mas nosso Senhor também se apresenta como porta. E por que como a porta? Ele é a porta para que a gente entre na igreja. E como a gente entra na igreja? Qual é o sacramento? Batismo. Isso aí. Então a gente entra por meio dele. E a partir do momento que estamos com ele, podemos então por ele passar para ter aquilo que é necessário de acordo com a vontade dele. Sendo conduzidos por quem? Pelos pastores. Eles sabem por onde devemos andar, aonde é seguro, qual o caminho correto. Por isso, o que acontece quando a ovelha sai? Ela se perde. E qual é a missão do pastor? Trazer de volta, corrigir, fazer retornar ao caminho. Esse é o sentido. Então, hoje vemos isso, esse sentido da verdade, da correspondência. E o pastor pode, pelo menos um pastor como Jesus quer, pode falar assim: ela quer andar por aquele caminho, então pode deixar de lado? Não. Assim como o pai e a mãe têm a obrigação de corrigir os filhos, os pastores têm a obrigação de corrigir as suas ovelhas, aqueles que são confiados, e trazer de volta.
mostrar o que é a verdade. Por isso, qual é o ato essencial que nosso Senhor coloca para sermos ovelhas dele? E como se chega a essa comunhão? Não. O ponto essencial para sermos ovelhas dele, para sermos conduzidos por ele, é a obediência. Nosso Senhor, em toda a Bíblia, diz para que as ovelhas sejam obedientes aos pastores. Porque assim, ele vai direcionar a esse caminho para a verdade. Tem um ditado que diz: quem obedece não erra. E quando a gente é obediente, quando a gente sabe escutar e fazer aquilo que é necessário, a gente caminha rumo à verdade. Do contrário, eu busco o meu querer e a minha vontade e acabo me perdendo. Nosso Senhor vai nos conduzindo diante disso. E o que a gente vê? Afinal, da segunda leitura de hoje, exatamente as ovelhas que agem segundo o seu querer. Mas como a gente pode retornar ao redil, retornar a este ato de condução? Pela confissão. Isso aí. Quando a gente reconhece o nosso erro e busca lutar contra aquilo que está errado, e retornar ao redil e ser conduzidos por Deus, ser conduzidos pela igreja. Mas existe uma missão que a primeira leitura apresenta de modo essencial para toda a igreja e para os pastores. O que é? Ensinar a palavra de Deus. É isso que vemos Pedro fazendo, mostrando, corrigindo e chamando ao caminho. E assim a gente é conduzido. Por isso, hoje, ao mesmo tempo que um olhar para o Senhor como bom pastor, como redil, como a porta, nós somos chamados também a uma exigência. Porque hoje é um domingo de exigências. Exigência aos pastores que ensinem, que conduzam, que se dediquem às ovelhas. Mas também um ato de exigência às ovelhas, que é pela obediência aos pastores, para poderem seguirem este caminho da verdade. Então, que possamos corresponder e continuar seguindo. Mas como um outro pontinho de catequese, curiosidade a mais. Quando a gente contempla a imagem de Jesus como bom pastor, tem uma segunda figura ao lado, associada a essa mesma figura em devoção. Qual é? Como? Então, mas qual o título? Não, tem outro título. A Divina Pastora. A Virgem Maria, como Divina Pastora, é ela aquela que nos conduz ao bom pastor. A ela que nos conduz a este estar na igreja e corresponder àquilo que o Senhor quer de nós. Que ela possa nos conduzir a este caminho de verdade e correspondência para fazer a vontade do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.